Questão 19 da versão A da prova de física da AFA 2021. A questão tratava basicamente sobre conservação da energia mecânica e quantidade de movimento. Dizia o seguinte: uma partícula de massa m é lançada obliquamente com sua velocidade inicial v0, conforme a gente vê aqui, fazendo um ângulo de 30 graus com a direção horizontal, conforme indica a figura a seguir. Ao atingir a altura máxima de sua trajetória, ou seja, chegou aqui na altura máxima de sua trajetória parabólica, essa partícula colide inelasticamente com um bloco de massa 5m. Então temos um bloco aqui de massa 5m, no qual há uma colisão e essa partícula que se choca se junta com essa outra massa que estava aqui parada. Esse bloco de dimensões desprezíveis está preso ao teto por um fio ideal de comprimento 1,2 metros, ou seja, nós temos aqui 1,2 metros, formando um pêndulo balístico. Inicialmente, o fio do pêndulo está na vertical, a gente mostra aqui, ó, logo no início. Após a colisão, o pêndulo atinge uma altura máxima, na qual o fio tem uma inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal, ou seja, ele chega nesta posição aqui, fazendo 30 graus com a horizontal lá em cima. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade inicial da partícula v0 em metros por segundo é igual a... Ele quer saber justamente qual o módulo dessa velocidade aqui no início. Antes de mais nada, a gente precisa fazer a decomposição aqui, ó, dessa velocidade. Sempre vai ser necessário fazer isso em alguma instância nesse tipo de questão. Nós teremos aqui v0y e aqui v0x. De acordo com esse ângulo 30, nós teremos que v0x vai ser igual a v0, isso falando do módulo, tá, galera? Cosseno de 30 graus, ou seja, v0x vai ser igual a v0 vezes raiz de 3 sobre 2. E a gente já vai guardar essa informação aqui, ó. Bem, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui vai ser a conservação da quantidade de movimento. Estamos diante de um choque inelástico, que fala aqui, ó, colisão inelástica, beleza? Nessa situação, a quantidade de movimento vai se conservar. Posso dizer que a quantidade de movimento exatamente antes desse choque, antes dessa partícula se chocar aqui com essa massa, é exatamente igual à quantidade de movimento desse sistema no momento imediatamente posterior a esse choque, onde esse bloco ele vai junto com o projeto para a direita, beleza? Então vamos colocar assim, ó, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. A gente sabe que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, certo? Então a gente tem que analisar vetorialmente falando os módulos, e a gente vai pensar exclusivamente agora na questão da velocidade horizontal, ou seja, no eixo x. O que a gente tem aqui? Quantidade de movimento antes vai ser essa velocidade v0x, ela vai perdurando até esse choque. Então nós tínhamos aqui uma massa m vezes essa velocidade v0x é igual à quantidade de movimento depois. Só que no movimento posterior, onde essa partícula se junta com essa massa, nós teremos agora um outro blocão se movimentando para a direita aqui. Vamos dizer que tem aqui uma velocidade, vou chamar aqui velocidade velhinha, beleza? Imediatamente posterior a aquele choque. E aí a gente vai ter o quê? Nós teremos agora não só o bloco 5m aqui, mas teremos aqui incrustado nele o projétil m, ou seja, teremos aqui uma massa de 6m se movimentando aqui para a direita com uma velocidade velhinha na horizontal, tranquilo? E aí a gente vai cortar m com m aqui, teremos que v0x, que é essa velocidade na horizontal antes do choque para a partícula, vai ser igual a 6 vezes a velocidade desse bloco inteiro se movimentando para a direita nesse pêndulo. Aí a gente guarda também essa informação. Então vamos lá. Agora, próxima etapa, vamos tentar analisar especificamente essa partezinha aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho e vamos tentar analisar uma outra situação que nós temos aqui. Bem, pessoal, para continuar a questão, eu preferi aqui trazer somente as informações relevantes para o momento, para a gente poder dissecar essa questão, finalmente. Então, o que acontece? Se a gente parar para pensar no que acontece exatamente após aquele projétil ele encontrar esse bloco e ele começa a se movimentar pela direita, nós vamos verificar que temos duas situações. O momento A, que é imediatamente após a colisão, onde o projétil passa a se movimentar junto com o bloco, e a situação no ponto B, que é aqui em cima, quando de fato ela chega na altura máxima e começa a descer. Podemos dizer o seguinte: nessas duas situações, a energia mecânica se conserva. Podemos dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica
em B. Mais do que isso, podemos dizer que no ponto A temos exclusivamente a energia cinética devido a essa velocidade v'. Então já sabemos que nesse momento temos aqui o bloco, mas o projétil que se juntou ao bloco fazendo uma massa de 6m, ou seja, 6m, que vai ser a massa, vezes a velocidade ao quadrado, que vai ser v' ao quadrado, dividido por 2. Essa é a energia cinética que nós temos no ponto A. Para considerar qual é a energia potencial gravitacional nesse ponto B, nós devemos necessariamente saber qual é a altura dele. E, além disso, nós deveremos utilizar um outro artifício. Para que nós tenhamos capacidade de trabalhar com essa questão, nos vai ser conveniente chamar esse ponto aqui, ó, de ponto referencial. Será a altura referencial para a qual nós diremos que teremos altura nula. Então teremos aqui uma calibragem da nossa altura e onde poderemos dizer que a energia potencial gravitacional vai ser nula. Tranquilo? Então tá. O que vai me interessar então nesse momento vai ser calcular justamente qual é essa altura aqui, ó. Desde esse ponto B até aqui no referencial. Então, o que eu quero saber para fazer essa questão vai ser definir qual é essa altura h. Só que essa altura h, ela vai ser função trigonométrica da seguinte situação. Nós teremos aqui, ó, o comprimento L desse pêndulo, que a gente já sabe que é um valor de 1,2 metros. E nós temos que definir também aqui qual vai ser essa distância. A distância aqui. Vamos chamar essa distância aqui de y, por exemplo. Nós teremos aqui que seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto aqui, ó, y, dividido por 1,2. Com isso, essa distância, essa altura y, vai ser igual ao seno de 30 vezes 1,2. Seno de 30 é igual a 1/2. E isso vai fazer com que essa distânciazinha aqui seja 0,6 metros. Informação importante. Se eu tenho aqui, ó, essa distância y igual a 0,6 metros e o comprimento desse pêndulo inteiro aqui definiria 1,2 metros, o que me sobra para essa altura h? A altura h será nada mais nada menos do que 1,2 menos essa distância y, 0,6. Ou seja, h vai ser metade desse valor, vai ser 0,6 metros. E aí a gente terá o elemento que estava faltando para a gente definir qual é a energia potencial gravitacional aqui nesse ponto B. Vai ser mgh, m a gente já sabe que é 6m, vezes a gravidade, sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes essa altura, que é 0,6. Com isso, nós teremos aqui, ó, podemos cortar 6m com 6m, vai sobrar aqui, ó, v' ao quadrado é igual 10 vezes 0,6 vai dar 6, vezes 2, que vai para o outro lado multiplicando, igual a 12. V', então, vai ser igual a raiz de 12, que nada mais é que 2 raiz de 3 metros por segundo. E essa vai ser outra informação importante. Por que é uma informação importante, pessoal? Justamente por isso eu fiz questão de deixar anotado aqui, ó, galera. Ó, V0x, essa relação, e essa outra aqui também. Por quê? A gente está procurando qual o valor de V0. Então, vamos começar vindo para cá. Ó. V0x, a gente vê ali em cima que é igual a 6 vezes V', que eu acabei de calcular. Ou seja, 6 vezes 2 raiz de 3. Então, teremos que V0x é igual a 12 raiz de 3. Essa é outra informação importante. E para finalizar, como eu não quero saber V0x, eu quero saber V0, é isso que a questão me pergunta, eu vou finalizar com essa relação aqui. V0, a gente vê ali, ó, que vai ser igual a 2 V0x dividido por raiz de 3. Ou seja, 2 V0x dividido por raiz de 3. Então, teremos aqui, ó, 2 vezes V0x, a gente viu que é 12
raiz de 3, dividido por raiz de 3 aqui. A gente vai cortar esse com esse. V0 vai ser igual a 2 vezes 12, 24 metros por segundo. E essa vai ser a resposta, que corresponde à letra D de dado. Espero que depois dessa explicação tenha ficado claro para vocês esse conteúdo. Se não tiver, não esqueça de deixar os comentários. Se tá tudo ok, deixa um like aí pra gente para dar aquela moral. E espero vocês na próxima questão da AFA 2021. Um abraço!